Canadá. Começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou Massaro Rocha, falando direto de Ottawa, e eu sempre confundo Carleton com Carlin, Carlington e Carlin. Tem problema para pronunciar essa. Olá, eu sou a Andréa, estou falando de Kingston e eu quero saber tudo sobre aquela universidade que tem a sigla mais zoada da América do Norte, a mais famosa, né? Começou a sacanagem com o negócio, né? Pela madrugada. E dando continuidade à nossa série, começou com muito sucesso, né? Nunca vi tanta gente curtindo esse negócio. Falando sobre colleges e universidades do Canadá, hoje a gente vai falar sobre a Universidade de Carleton, a Carleton University. Se você não pegou o trocadilho, é a CU. E para nos ajudar a falar sobre a instituição, a gente está aqui com a Thaís Mota. Tudo bem, Thaís? Oi, tudo bem, Massaro? Então, eu vou fazer o papel. Oi, Thaís! Oi, Thaís! Eu vou fazer o papel do host vagabundo e eu vou deixar você se apresentar e dizer oi. Tudo bem? Bom, eu sou a Thaís, eu falo aqui de Windsor, atualmente, mas morei 2 anos e meio em Ottawa, estudei na Carleton e sou engenheira civil. Olha só. Nem imagino de onde você conhece a Andréa, né? De onde será, né? O tal do famoso grupo dos engenheiros, né? Engenheiro dando entrevista nesse negócio. Não, como é que é o nome dela? A Cris não era engenheira, né? Então, dando continuidade à série de escolas de universidade do Canadá, hoje a gente vai falar sobre a Universidade de Carleton, que fica aqui em Ottawa, né? Olha só, maravilha. Inclusive, eu tenho um moleque que está interessado de ir para lá. Isso vai ser muito interessante, né? Então, para quem não manja dos Paranauê, né? A Carleton University, a CU, foi fundada em 1942, ainda como um college Carleton. E ela servia como uma instituição privada principalmente para veteranos que voltavam da Segunda Guerra Mundial. E o tempo passou, as coisas aconteceram, existiu inclusive o Carleton University Act, que eu não vou entrar em detalhes, se você estiver curioso, leia a descrição desse programa, que vai estar muitas outras informações a respeito disso daqui, mas o fato é que, hoje em dia, a Carleton tem mais de 30 mil estudantes. Atualmente são cerca de 31 mil, de acordo com os dados que eu peguei no site da universidade, dividido entre 27 mil que estão fazendo cursos de graduação e mais de 4 mil que estão fazendo cursos de pós-graduação, tipo mestrado e doutorado. É bastante gente, hein? É gente pra dedéu. E ela conta atualmente com em torno de 4.800 pessoas no staff deles. Então, é gente para dedéu. Eu não tinha noção que era tanta gente até começar a ler isso daqui. E antes da gente ir em frente, só queria deixar o disclaimer padrão, que nós não somos consultores, nós não somos credenciados ao governo, e as informações que a gente está prestando aqui são unicamente coletadas de bom grado e de boa intenção, para poder compartilhar as coisas que a gente está adquirindo a respeito da instituição e do funcionamento dela. Se você quiser informações mais detalhadas a respeito da instituição, busque as fontes oficiais, que nesse caso fale com a administração da universidade, que vai ser o melhor lugar para você descobrir essas coisas. Então, dona Thaís, você é engenheira civil, como raio você foi parar na Carleton, antes de mais nada? Então, é uma longa história, né? Eu formei no Brasil em engenharia civil, mas eu tinha feito técnico em edificações antes, então, desde o início, antes da faculdade, eu já trabalhava um pouco na área. E depois, até o final da faculdade, eu mudei de área. Mas a engenharia civil, ela tem diversas áreas, né? Então, nenhuma das áreas que eu trabalhei, a princípio, foi a área que eu me identifiquei mais. Porque, no final das contas, eu fui parar em construção civil e tal, e eu sempre tive vontade de estudar a área de transporte, principalmente planejamento de transporte. E, inclusive, para trabalhar nessa área no Brasil, você precisa ter mestrado.
Então, inicialmente, eu tinha essa ideia do mestrado, só que logo quando eu estava para me formar, me surgiu essa ideia de morar no Canadá. Meu namorado na época, hoje meu marido, ele viu alguma coisa na internet sobre, eu me interessei, que eu já tinha feito um intercâmbio fora do Brasil, então já tinha esse interesse de morar fora, e aí eu comecei a unir o útil ao agradável, né? Comecei a ver mestrado no Canadá, que eu vi que seria um caminho para imigrar, né, no futuro, e foi assim que eu vim parar aqui. Bacana. Quando foi isso? Quando você veio para Orwa? Então, eu cheguei em Orla em dezembro de 2016, mas eu comecei o planejamento em janeiro de 2014. Então, Bacana, foram quase 3 anos aí de planejamento. bacana. Thaís, como é que foi o seu processo na escolha da universidade, né? O que você levou em consideração, além do curso? Então, como o meu planejamento mestrado e Canadá estavam caminhando juntos, eu inicialmente comecei a analisar qual a cidade que eu acharei que me identificaria mais. Então, eu comecei por Vancouver, que era, né, que a gente via mais falar sobre na época, e aí mudei para sair de Vancouver, que achei que era muito longe e tal, relação ao fuso com o Brasil, então resolvi que seria Ontário. Aí, depois que eu decidi que era Ontário, eu vi as universidades de Ontário e vi as que teriam esse programa de transporte, porque nem todos os mestrados em engenharia civil têm especialização em transporte, né? Tem muitos Uhum. de estruturas, saneamento e tal, mas transporte não são muitas, especificamente com planejamento de transporte, né? Então, eu lembro que eu vi a única, assim, que eu não me aprofundei muito, porque como eu tinha gostado muito de Ottawa, eu procurei a Universidade de Ottawa e vi a Carleton. A Universidade de Ottawa não tem nada relacionado a transportes, então, consequentemente, seria a Carleton. E a de Waterloo também tinha um programa bom, mas aí eu fiquei entre essas duas, mas no fim das contas eu apliquei só para Carleton mesmo. E dei sorte, graças a Deus. Fui aceita. Mas foi basicamente assim, pela cidade e pelo programa que a universidade oferecia, que você consegue ver os cursos nos sites. Então, Eu tenho uma pergunta que não está no script. Porque você falou assim que você gostou muito de Ottawa. Você veio visitar antes para conhecer ou isso foi só das pesquisas que você fez daí? não foi. Eu não fiz visita exploratória. Foi mais assim, questão de fotos, né? Questão visual e questão de relatos de pessoas que eu conhecia que já tinham morado ou estudado. Tinha um rapaz na mesma universidade que eu no Brasil, que tinha feito intercâmbio na Universidade de Ottawa e ele gostou muito da cidade e tal. E eu tinha um casal de amigos que estavam vindo também para Ottawa, o Marcos e a Larissa, que a Andrea conhece. E aí, uniu, né, essa questão de ter pessoas conhecidas e mais o fato de eu ter gostado da cidade, dela ser bonita, o fato dela não ser uma cidade nem muito grande nem muito pequena, que isso me atraía também. Foi mais assim mesmo, mas eu nunca tinha vindo pessoalmente. Bacana. Como foi teu processo para seleção dentro da Carleton? Tipo, como funciona essa questão do processo de seleção de mestrado? Tem disputa? Demora muito para sair o LOA? Com quem se teve que falar primeiro? Como foi teu caminho das pedras? O processo ele é todo online, então eu fiz o meu processo todo sozinha, né? Eu não fiz através de nenhuma agência. Então eu mesma entrei no site, vi todas as informações de custo, quais as matérias que tinham no programa, né? E eles têm na Carleton, eles têm cada setor, né? Tipo, cada faculdade que eles chamam, eles têm um administrador que te responde os e-mails e tudo,
eles eram, pelo menos na minha época, eles eram bem rápidos, assim, o administrador era rápido. Era até uma moça, Sara, e ela respondia bem rápido as dúvidas, assim. Mas a maioria do processo ele era todo descrito assim, bem facilmente na plataforma deles. Você entrava, fazia uma conta, ainda é assim. E aí você tem acesso ao Central Carton. E aí lá você tem um link de admissões, que você tem lá toda a documentação que você precisa, os links para você fazer o upload, tudo. É tudo online, assim, não é muito difícil, não. Então você não precisa entrar em contato com. Você não precisa ter um contato Uma pessoa, né? inicial com alguém, uma pessoa que você precisa primeiro avaliar suas chances, ou sei lá, tentar. Não, então. Assim, acho que tem uma diferença do mestrado acadêmico para o mestrado profissional, né, que é o EMEND. Eu acho que o mestrado acadêmico ele é mais disputado e nesse caso você precisa entrar em contato com um supervisor, que eles chamam um orientador, né, que é um professor da universidade, que você vai provavelmente fazer uma pesquisa junto Qual com... que você fez? O meu foi o EMEND. Eu Ah, tá. inicialmente apliquei para o acadêmico, mas eu nunca tive um perfil acadêmico. Eu só apliquei porque eu achei que seria mais fácil questão de fazer assistente, né, assistente de pesquisa, assistente para ganhar uma bolsa. Uhum. Mas eu nunca tive um perfil acadêmico, nunca tinha feito nada relacionado à pesquisa na minha graduação. Então, eles viram o meu perfil e eles mesmos me ofereceram para trocar para o EMEND. Ah, Eles bacana. falaram, não, a gente quer te aceitar, mas a gente quer te oferecer o EMEND em vez do acadêmico. Então, eu acho que o acadêmico é mais disputado e são bem menos vagas. Eu acho que é mais para quem é bem voltado para o perfil de pesquisa. Essa sugestão que eles te fizeram foi depois que você já tinha submetido a tua documentação e tua aplicação? Sim, foi depois. Foi E, quando veio a resposta da aceitação. e quantos dias foi para você receber essa resposta? 3 meses. Ou foi bastante, então? Foi, Mas para um mestrado isso é normal, né? Essa demora assim. Sim. Na época, como o ano acadêmico aqui é setembro, né, que inicia, Uhum. o prazo era até final de fevereiro, e aí a minha resposta veio meado de maio. Poucos dias antes de completar 3 meses. E é um prazo, sim, bem apertadinho para você emitir o visto para vir, né? Você já tem que Pois estar com a documentação toda pronta para o visto, para só saindo a carta você já dar entrada, né? Uhum. Caraca. Fala um pouquinho da universidade para a gente, Thaís, sobre a estrutura, o porte, a localização. Então, como o Massaro falou, ela é uma universidade de porte bem grande. Eu estava vendo na internet, parece que são 60 hectares. É grande pra cacete. Ela é bem grande. E eu acho que o que chama mais atenção, pelo que eu vi de outras universidades aqui no Canadá, é que ela é toda num bloco só, né? Geralmente, universidade muito grande, você vê, elas são vários prédios espalhados pela cidade ou numa área da cidade, né? A Universidade de Ottawa, ela é assim, ela é no centro mais próximo ao centro de Ottawa, ela tem vários, tem um campus aqui, outro ali, é um pouco espalhado. Então, não, ela é só. Então, todos os prédios ficam naquele lote imenso, e ela fica localizada mais ao oeste de Ottawa, mas não muito longe do centro. Ela fica um pouco assim ao sul e um pouquinho mais para o oeste em relação ao centro da cidade. E é isso, a estrutura é muito boa, ela oferece bastante coisa para os estudantes, mas assim, fisicamente é isso. A estrutura, a localização da Carleton eu acho muito fantástico, porque ela fica colada no Rideau, né? Sim, ela é cercada pelo canal e pelo rio, né? Ela fica bem no meio ali e o transporte para lá o transporte público, né? É muito bom. O LRT cruza uma das linhas, né? Uhum. Cruza a universidade, então você tem uma estação do LRT bem dentro da universidade e tem um hub de ônibus ali também, que tem várias linhas para
várias áreas. É uma localização muito bacana. Dá até vontade de voltar a estudar. Não dá não. Olha que eu mesmo vivendo, não tenho vontade de vivendo ali, eu mesmo não tenho vontade. Puxada. Então, se eu te perguntar, esse geralmente é parte da ferida da análise de toda instituição, mas como se avalia a qualidade dos professores? Assim, você acha que eles eram bons, que eles sabiam, dominavam o assunto, tinham realmente conhecimento para poder estar ministrando o curso de mestrado? Olha, das matérias que eu fiz, eu acho que sim. Todos os que eu tive aula, porque assim, como eu fiz algo novo, né, bem diferente das matérias que eu tinha feito no Brasil, então eu não tinha nada assim que eu pudesse meio que repetir, né, o que eu já tinha aprendido no Brasil e falar, não, isso aí tá muito básico. Todas as matérias que eu fiz foram novas, assim, para mim. Então, pelo que eu pude ver, assim, eles conheciam bem. Alguns deles, assim, nem todos eram acadêmicos, né? Que eu quero dizer. Então, alguns deles trabalhavam no mercado naquilo que eles estavam ensinando. Então, assim, passavam uma visão boa, assim, do que você precisava saber para ir para o mercado, né? A questão do conhecimento em si. Eu acho que, desculpa te interromper, mas eu gostei do teu comentário sobre eles não serem, que eles terem mais a prática, conhecimento prático do mercado, porque, como você falou no começo, né, o curso não é voltado mais para o mestrado que você fez não é voltado para o meio acadêmico. Então, era algo que eu esperava ouvir, assim, tipo, se realmente o cara tem experiência prática, se tem conhecimento de mercado. A gente sabe que não é sempre que o acadêmico tem uma boa base prática dentro, profissional, né? Agora é engraçado, assim, porque isso eu não sei se foi um pouco de sorte ou se eles estão buscando fazer um pouco isso, mas lá não tem matérias assim, não tem assim, não, essa matéria é só para o pessoal que faz o MSc, né, o mestrado acadêmico, essa aqui é só para o pessoal que faz o EMED, não. As matérias estão lá e qualquer pessoa do mestrado pode fazer. A única diferença do mestrado acadêmico para o profissional é que o profissional eu tinha que fazer 10 matérias para ter os créditos durante o período, né, de em média 2 anos. E se a gente estivesse comparando com o acadêmico, quantas matérias? O acadêmico, se eu não me engano, eles são 5 matérias e tese. Aí a tese substitui as outras 5 matérias. Tá. Então, as matérias em si são as mesmas, né? Eu tinha uma amiga que fazia o acadêmico. Então, ela fez a mesma matéria que eu. Só que algumas matérias, não sei porque o professor tinha mais contato, ou então trabalhava realmente eu acho que dependia de matéria para matéria, assim. Bacana. Eu ia até te perguntar isso, porque você falou que alguns professores são ativos na indústria. Você sentiu que o curso MEng preparou você para o mercado de trabalho? Boa pergunta. Ou ele foi muito teórico e foi, vamos dizer, praticamente a mesma coisa que fazer um mestrado mais acadêmico? Ele, assim, ele é bem teórico, mas a teoria, ela é te cobrada meio que através de trabalhos e projetos. Eu tive, eu acho que 1 ou 2 provas finais de todas as matérias que eu fiz. Quer dizer, de 10 matérias, 1 matéria ou 2, acho que 1 só eu tive prova final. As outras foram todos o projeto, geralmente é projeto ou então Assignment. uma dissertação que eles pedem, né, um paper sobre o tema. Mas assim, a questão de preparar para o mercado,
pelo menos para a área que eu queria, que era planejamento de transporte, a gente tem uns softwares que são muito importantes para entrar no mercado. E várias entrevistas que eu fiz perguntavam se eu tinha experiência com alguns softwares, digamos assim. Então, eu tinha um conhecimento muito bom de como usar, de como aplicar aquilo no dia a dia, porque eles passaram um conhecimento bom, assim, os conceitos, as técnicas, toda essa parte que seria útil para aplicar, eu aprendi, mas a parte de quais os softwares, ou usar o software de alguma forma, a gente não teve. Então, acho que ficou um pouco a desejar nessa parte, entendeu? Fazia parte da ementa do curso, assim, essa parte de introdução a software, em termos de ferramentas no mercado, ou isso era algo que era subentendido, assim, ou sequer foi abordado? Não, então, eles citaram, mostraram, assim, né, algumas matérias que eu fiz relacionadas ao uso, né, de como, no caso que eu teria, né, que ter aprendido o software, digamos assim, elas mostraram que tinha o software, mostraram mais ou menos a interface, essas coisas assim, mas a gente não teve acesso, né, ao software para praticar. Mas eu tive uma matéria só, mas não era muito voltado para planejamento de transportes, que usavam um software, que aí a matéria era só para isso, a introdução ao GIS, até, que é uma coisa até bem importante na área de planejamento, né? Uhum. Então, nesse caso, a gente aprendeu, sim, era laboratório lá no computador e tal, mexendo no software mesmo. Matando minha curiosidade, porque eu trabalhei muitos anos com GIS, assim. O que vocês usavam de ferramenta lá? Era o ArcMap. ArcMap. ArcMap GIS. Pode crer. Open source software, assim, eles nem chegaram a abordar, né? Não. É uma pena, porque eu sou um forte defensor de software livre e eu trabalhei muito tempo com software livre na área de planejamento urbano. Olha. E, muito triste. Por favor, pessoas, não é porque é de graça que é ruim, tá? Sacanagem. Eles não... E até essa questão de... Assim, a gente aprendeu coisas boas, né? Mas eu acho que podia ter aprendido um pouquinho mais, sabe? Porque é realmente a introdução, assim. Eu não vi nada mais, assim, com mais profundidade, né? Pra gente poder fazer Talvez se a pessoa quiser realmente se aprofundar nessa área, né? De GIS, talvez tivesse alguns outros cursos, mas eu acho que não eram muito linkados com a engenharia. Bacana. A Sara ou eu? Você, dona André, vai. E eu quero perguntar dos alunos, então, se tinha bastante canadense ou se tinha mais aluno internacional, se eles eram dedicados ou se era o pessoal que... Na minha turma do college, por exemplo, tinha algumas turminhas lá que gostavam muito de chegar e pedir para tirar foto do trabalho da gente, né? Conferir o dele, não ter copiado o seu, sabe? Não, imagina, né? Então, Mal sabia, como é que era lá? Tô achando que brasileiro não... Esse papo cola com brasileiro. Meu filho. A gente aqui é tudo já bem escaldado. Escolado. Você veio com trigo e já voltou com bolo, né? Mas, assim, acho que 95% estudante internacional. Não sei se, assim, internacional mesmo, né? Porque você não sabe se a pessoa é filho de imigrante ou alguma coisa assim. Mas eu acho que 90%, acho que era dividido entre mais indiano, mas, assim, bastante chinês também. E alguns poucos canadenses. Não muitos, mas tinha alguns. E poucos latinos também. Brasileira só eu, que eu conheci lá, pelo menos na minha época. Caraca. Eu já vi uma situação, e eu preciso te perguntar isso, eu conheço uma situação de uma pessoa que estudou aqui em Ottawa, que disse que finalmente ela acabou descobrindo que o curso que ela estava fazendo era uma versão internacional. Não era uma versão
É assim, é como se eles acabaram criando uma turma onde tinham mais alunos internacionais do que canadenses. E tinha uma turma só de canadenses. Isso não limitava o canadense a participar dessa turma, mas era uma opção. Eles podiam dizer assim, se canadense quer fazer parte da turma internacional, você pode. Senão, não eles Mas ficavam... o contrário não pode. É meio insano. Eu perguntei, eu faço a A pergunta porque, segregaçãozinha básica, né? cara, muito É, sinistro, na real. Bom, se o assunto for passado igual, beleza, né? Era meio complicado. mas você não chegou a ouvir nada assim, você não ficou sabendo de nada parecido na Carleton especificamente? Você nunca Não, notou alguma, não, aquela turma lá só tem canadense, assim, eu acho que não. Até porque, bom, eu não sei, mas lá eu lembro que na minha época estava tendo um pouco de déficit de professores, porque eles têm uma questão de ano sabático aqui, então Hum, teve uma época depois de cada 6 anos, um negócio assim, eles tiram um ano sabático, e aí calhou de ter alguns professores nesse ano sabático, outros se aposentando, não sei o quê. Eu acho que eles não teriam professores suficientes para fazer isso, não. Uhum. Pelo hum. menos na engenharia civil. Agora, não sei outros cursos, né? E também o mestrado tem números bem menores de alunos, né? Tem que ver se a demanda ia ser suficiente para conseguir criar uma turma só de canadenses, né? Eu acho que para engenharia civil, eu acho que ia ser bem pouco. Bem poucos alunos comparados com números internacionais, né? Mas você perguntou a questão de se o pessoal gostava De colar, de para falar a colar. verdade. Vamos Vamos usar o ser bem termo. francos. É. É, é aquilo que a gente sabe, né? Os indianos não são moles, assim, se você deixar. Eu sou bem reservada, assim, eu gosto de fazer amizade só com quem eu acho que vale a pena, assim, nesse ponto, sabe? Pessoa que na verdade, eu sou chata, né? Sendo bem honesta, eu sou chata e Caxias. A Thaís Então, é Caxias, minha gente. Vamos falar a verdade. Ela é bem eu sou Caxias. chata e Caxias. Então, assim, eu gosto de me aproximar de pessoas que eu vejo que estão interessadas também, né? Em Claro. estudar e aprender e tudo, né? Não vai ficar ali só nas suas costas. Então, eu fiz um número bem seleto de amigos internacionais. Então, esses, a gente, assim, sentava para estudar e tudo, mas não tinha essa, não. Mas a maioria era... Você via que os grupos do pessoal, assim, mais esperto, né? Que gostava de se juntar. E aí... porque assim, eu não fiz, como eu te falei, eu não fiz muito, não tive provas finais, né? Mas eu sei que assim eles faziam trabalho juntos, tinha vários nos assignments, né, dos projetos, vinha falando, né, Sim. que claramente para a pessoa que se era individual era para fazer individualmente, porque tinha mania de fazer junto e mudar É. algumas coisinhas, aquelas coisas que a gente sabe, né? Uhum. Mas é aquilo. Aproveitando que você entrou dentro dessa celeuma aí, como tu classifica o curso? Tu acha que foi um curso pesado? Ele foi muito simples? A quantidade de trabalho? Você já falou que provas você não teve muitas, mas em termos de volume de material, em termos de exigência dos professores e nível de exigência, o que você sentiu em relação ao curso? Olha, volume é muito. Eu achei bastante, assim. Meu primeiro período eu cheguei, eu falei, não vou, porque você faz pelo menos 3 matérias, né, por período, e aí toda matéria você tem 3, 4 assignments, mais 2, 3 projetos, mais o paper, mais quizzes, mais coisinha aqui e ali que você tem que fazer toda semana. Então, assim, isso toma o seu tempo. É um estudo full time mesmo. Então, apesar de só ter aula uma vez por semana em cada matéria, eram aulas de 3 horas seguidas cada, e fora as aulas ainda tinha todo esses trabalhos por fora. Então, assim, consome bastante tempo.
Mas não teve um negócio lá no primeiro semestre que você teve que acho que fazer seu scheduling justamente porque estava muito pesado, Thaís? Eu lembro que você comentou alguma coisa de um curso que você estava quase pensando em deixar para o semestre seguinte, alguma coisa assim. Foi no meu segundo período, porque eu inventei de trabalhar em 2 lugares. Trabalhando em dois, então. Essa era a próxima pergunta. Eu ia perguntar se tinha dado tempo de trabalhar. Eu me inventei de fazer assistente de TA-ship, né, na faculdade. E assistente do quê? TA-ship, que eles chamam, é o... Teaching Assistant? Teaching Assistant. Teaching Assistant. Que é TA, só que aí a gente fala TA-ship. Entendi. Então, aí eu inventei de fazer isso e ainda estava trabalhando part-time, né? E aí eu não saí do part-time e aí, enfim. Você tentou arranjar 2 part-time e ainda fazer o mestrado que você acabou de dizer que era full-time. Nossa, cara. Né? E aí não rolou muito, não. Aí eu tive que trancar uma matéria. Em vez de fazer 3, eu fiz 2. E aí deixei para compensar depois. Nossa, já vou aproveitar já esse gancho aí. Você estava trabalhando de teacher assistant, você disse que pegou um outro trabalho part-time e você ainda estava fazendo aula. Eu assumo que você tinha bastante tempo de sobra, né? Você conseguiu aproveitar a vida nesse meio tempo. Nossa, não, nenhuma. Foi assim, foi bem puxado, porque eu não esperava que o TA fosse consumir muito tempo na faculdade, né? Porque International Students a gente pode trabalhar 20 horas semanais, né? De acordo com as normas aí do governo. Uhum. Então eu comecei a trabalhar, na verdade, part-time no verão, logo depois desse meu primeiro período. E eu falei, vou tentar, né? Aplicar para o TA para ver se eu consigo uma graninha extra e tal, não deve ser muito tempo. Mas acabou que consumiu a matéria que me ofereceram para ser assistente era bem puxada. Não são todas que são assim, mas eu tinha que dar aula de survey, topografia. Isso. Survey. Toda semana eu tinha que estar lá para dar aula para 25 alunos, ensinando como às vezes era no aparelho, né, de medição topográfica, às vezes era software. Então, eu tinha que preparar aula toda semana, eu tinha que ir lá, aprender relembrar como é que usava, né, algumas coisas. E aqui eles têm uns teodolitos diferentes do que a gente usava no Brasil, né? Umas mais modernos. Eu até que na aqui época tem Estação Total, né? Estação Total, Total Station aqui. Você usou no Brasil? No Brasil eu cheguei a ver, mas eu muito não usei. rapidamente, nunca trabalhei com isso lá, então esqueci. Pô, isso é inédito. O cara que não é de engenharia usou esse negócio no Brasil. Isso é que eu vou morrer depois dessa. Sim, eu usei Estação Total no Brasil. Você? Não, o que você estava fazendo lá, meu filho? Você estava instalando o software nela? Eu te falei, eu trabalhava com planejamento urbano, né? Então, legal. Preciso. Mas aí foi isso, aí foi bem puxado o TA, aí, mas por causa disso. E assim, fora isso, né, quando eu não estava fazendo, fora desse período, eu estava fazendo pelo menos 3 matérias, né, nos outros. Então, trabalhando part-time e fazendo pelo menos 3 matérias, tempo durante o período era quase nulo, assim, para qualquer outras coisas. Você estava fazendo 3 matérias, você estava servindo de assistant, e o que mais você arranjou para trabalhar nesse meio tempo? Assim, você resolveu fazer o quê? Não, então, eu trabalhava, não eram muitas horas, eram 15 horas semanais numa loja de calçados infantis. Então, esse eu fiquei desde do meu primeiro verão, eu fiquei até 2 meses atrás, assim. Então, eu fiquei nesse todo fim de semana trabalhando. E aí fazia as 3 matérias e o TA eu só tive coragem de fazer um período mesmo, depois eu nunca mais tentei. Deixa quieto. Porque não valia a pena. Sim, é muita coisa eu daí. Falei, ou eu fazia o TA-ship ou eu ficava na loja. E aí, como
como o TA era só nos períodos que eu estava estudando, então ia acabar que no verão eu ia ficar desempregada. E aí eu não quis arriscar. Tá certo. Sim. Mas, Deixa eu perguntar, que não tinha lazer, a gente já viu, né? basicamente, você não teve, não teve. Resumindo, ainda bem que assim, o período aqui são 3 meses, né? Eu falava que era igual você tirar um band-aid. É intenso, mas é rápido. Quanto mais rápido, melhor é indolor, né? Então, são 3 meses, assim, intensos, mas aí também são 3 meses. Aí você dá uma respirada, né? Dá uma respirada. Teu marido veio contigo nessa época? Sim, ele veio depois que eu acabei o primeiro período, na verdade. Porque Ele só conseguiu vir um pouquinho depois. Eu costumo dizer, eu tenho um amigo, o Diego do Brothers Cast, o Diego com abracinho. A esposa dele, a Ellen, ela está fazendo doutorado na UOttawa. E ela está exatamente na fase de ficar escrevendo a tese agora. Então, basicamente, na minha média, pelo que a gente conversa, eles devem estar se vendo 1 hora por dia, assim, mais ou menos. Então, eu tenho... É puxado. Esse pessoal que me acompanha, galera estudando. Foi assim, foi guerreiro também. Rolou quase divórcio algumas vezes aí, porque não é fácil, não é fácil. Nossa, nível de estresse lá em cima. Você tá estudando, vem falar, agora eu não posso! Já falei que eu tô estudando, não dá pra me interromper. É assim. Mas eu me pergunto se você quer comer. Entendeu? Eu quero comer, não tenho tempo pra isso. Pra que você come? Não precisa saber. É nesse nível, então é complicado, tem que ser guerreiro mesmo. Tem uma amiga minha que é comissária de bordo, que ela sempre começa a semana no shift dela, diz, tá na hora de tocar a Kátia. Eu falei, não está sendo fácil. acho que eu vou começar a aplicar isso pro pessoal que resolve vir estudar fora também, cara. Exato. Super vale. Tem que ter um planejamento psicológico muito grande também. Que nem o Helder falou outro dia. Eu gostei dessa frase do Helder, que o psicológico tem que estar muito mais preparado do que o bolso. Quer dizer, se o bolso tem que estar preparado, você imagine o psicológico. Exato. Só daí vai ficar para a história para mim, que é bem isso mesmo, né? Todo mundo fala do dinheiro, mas a parte psicológica realmente é muito puxada. Agora, eu estou lembrando aqui, a gente passou pela parte do processo de seleção. Eu não sei se é importante falar vocês já tiveram falando disso antes, do que eles pedem, essas coisas? Não sei, cortou sua voz. Repete aí, falar do quê? Agora voltou, pode falar. Voltou? Voltou. Você estava falando do processo de seleção, né? Isso. Porque eu fiz aqui uma listinha que eu relembrei o que foi pedido, na verdade. Eu não sei se já foi falado antes. É como se falou que o sistema era todo online, eu pensei assim, bom, acho que os requisitos devem estar tudo ali, mas se você puder detalhar, eu com certeza acho que vale a pena a gente falar. Desculpa aí voltar, que eu acabei de lembrar. Não por isso. Não tem problema. Não, realmente, está tudo no site deles. Mas acho que vale a pena tipo, o que eles pedem? Assim, porque assim, cada programa também varia, né? Assim, para engenharia, eu acho que todas as engenharias, eles pedem basicamente o currículo, seu currículo profissional, mas é opcional. Mas eu acho que ajuda, né? Se você tiver uma experiência profissional, é bom enviar. Eles pedem 2 cartas de referência de professores seus, que na verdade não são cartas. Eu lembro que na época eles pedem um e-mail, pediram um e-mail dos meus professores, e aí eles mandam um link, que aí o professor responde algumas coisas, tipo, o nível de motivação, interesse, algumas coisas assim, analisam um pouco, né, de como você era como estudante. E aí ele pode escrever um textinho assim no final, falando um pouco mais sobre você, porque ele recomenda você. Eu tive que escrever uma carta de intenção também, e mais o histórico escolar.
Lá na Carleton, eu lembro que eles pedem, tinha um mínimo do CR que eles pedem, se eu não me engano, era 7,5 ou 8 da sua graduação. Era por aí. Eles fazem alguma comparação, assim, porque, tá, você tem que apresentar o histórico, você tem que traduzir esse histórico, tem que atestar, fazer uma equivalência. Eu fiz uma tradução, eu já ia fazer uma tradução juramentada para o WS, né? Uhum, Então eu enviei essa mesma tradução para eles. entendi. E aí já serviu. E a prova de isso que eu acho mais interessante lá na Carleton, que isso não fala muito claramente no site deles, é a prova de proficiência, né? Você pode fazer qualquer prova de proficiência em inglês para a área acadêmica, né? E o IELTS, eles pedem o mínimo de 6,5, na minha época pelo menos era 6,5, e pelo menos 6 em cada uma das disciplinas, né? Dos skills. Dos skills. Mas, no meu caso, eu não atingi, eu fiquei com 6 no IELTS na época, e eles me ofereceram fazer um período, meu primeiro período, eu ia fazer como se fosse um curso de ESL. Ah, bacana. Então, o meu primeiro período foi até um pouco mais puxado por causa disso. Eu Uhum. pude fazer, como eu fiquei próximo, né? Eu fiquei com 6, era próximo dos 6,5, eles me colocaram já no último nível desse ESL. E aí, o meu primeiro período eu fiz. E aí, eu podia, além do ESL, fazer mais 2 matérias dentro do mestrado já. Então, isso não me atrasou. Ah, Eu achei bem bacana, assim, é meio que um pathway, mas junto com o mestrado ao mesmo tempo, né? Então, isso não te atrasa e está incluído no valor do mestrado. Eu não paguei nada mais, assim, para fazer essa matéria de inglês. bacana. E isso serviu. Eu acho que não é muito comum, não sei se todas as universidades têm isso, não, mas eu não tinha ouvido falar nisso antes de vir para cá. Para quem está ouvindo, quem está assistindo agora está se perguntando o que é ESL, é um curso chamado English as a Second Language. Isso, exatamente. Então, pô, bacana isso, é legal. Uhum. Quando você fez exames, você fez, você falou que você fez o TOEFL? Não, você fez o IELTS. O IELTS, O IELTS, o Academic, né? Esse é um outro troço que eu acho que é importante a gente falar, que nem todo mundo sabe que existe uma diferença entre o IELTS Academic e o IELTS General, né? Uhum. Geralmente para instituições acadêmicas, geralmente não, acho que quase sempre a instituição acadêmica existe, você faça o Academic. E a Soraya seria uma pessoa perfeita para falar sobre isso, né? Vou falar nisso, se você tiver interesse em se preparar para o exame do IELTS e do TOEFL, não deixe de conferir o site da nossa querida amiga Soraya Quirino, no sorayaquirino.com. Vá lá, ela já ajudou a preparar muita gente, né, dona André? E eu ela ajudou a Thaís também, né? A mim também. Você também, olha só. Sim. Quanta gente. Soraya é minha professora desde o Brasil e ela me ajudou muito na época, assim, eu só consegui o 6 porque eu evoluí muito na época, eu não tive muito tempo para estudar e agora ela me ajudou também pro General, né, para tentar o PR. Massa. Uhum. Deixa eu te perguntar como é que foi a parte de suporte da universidade para os alunos e também se lá tinha serviço oferecido, tipo academia, psicólogo, médico, como é que são esses serviços? Você gostou? Como é que é o suporte de maneira geral da universidade para quem estuda lá? Olha, eu acho que eles são muito bem estruturados, assim, eles têm um suporte muito bom. Inicialmente, né, eu tive esse suporte online, né, falando com a administradora, então desde essa época eu já achei eles bem eficientes, assim, ela tirou todas as minhas dúvidas, respondia rápido, e quando chegou na universidade também, ela é muito bem estruturada, assim, quando eu cheguei eu não me senti perdida, para fazer cartão da faculdade, cartão de transporte, não sei o que, é tudo muito bem explicado. O suporte de serviços, assim, médico, eles têm uma clínica lá dentro, então eu fui no médico lá dentro, é muito tranquilo também, você liga, agenda. Eles têm serviço de psicólogo,
Eles têm uma linha só para você ligar para a questão de depressão, né? Pessoas que ficam deprimidas, né? Para prevenção de suicídio, essas coisas assim. Bacana. Isso é um serviço da instituição mesmo. Isso. Essa parte assim de suporte médico e psicológico é muito bom, assim, pelo que eu vi. Eu nunca usei, né, tudo, eu só usei mais a parte médica, mas eu acho que é muito bom, assim, você vê sempre panfletos na universidade com número, assim, né, para você ligar e tudo. Eles têm suporte também profissional, para você tentar se preparar, assim. Não digo que é o do melhor dos mundos, mas eles te ajudam, assim, um pouco com o currículo e tal, se você estiver um pouco perdido. Eu fiz um workshop também sobre a cultura, né, canadense, né, no ambiente de Bacana. trabalho. Eu achei bem bacana, assim, eles explicaram bastante. Algumas coisas eu já sabia, né, porque a gente pesquisa, assim, mas se a pessoa chegou lá sem saber nada, e até algumas coisas, assim, que eu não sabia, eu fiquei sabendo lá e tal. Achei bem bacana o workshop. Eles também te preparam, se você quiser se preparar para alguma entrevista, praticar antes e tal, nesse mesmo setor. Que mais? Na biblioteca, toda semana eles tinham, para quem queria praticar o inglês, a fala, é, conversação em inglês, também Com, tinha lá toda semana. com voluntários, assim? Isso daí ou era parte de Eu algum... acho, eu nunca participei desses grupos, mas eu acho que eram estudantes voluntários, sim. Pô, bacana. Isso é legal. Eles tinham trabalho de mentorship lá, tipo, que tem um estudante que vai ficar como mentor de um estudante que está chegando, um sênior, que... Você lembra Olha, de você ter visto isso lá? talvez tivesse para graduação, Ah, tá. mas eu não lembro de ter visto para o mestrado, não. Uhum. É, Talvez se você. Eu acho que nesse mesmo grupo do inglês, tinha outras coisas que se você fosse na biblioteca pesquisar, você tinha coisas para escrita, por exemplo, para melhorar sua escrita. Eu acho que provavelmente devia ter alguma coisinha assim, se a pessoa tivesse muita dificuldade. eu lembrei de uma outra pergunta que eu não fiz no script. Tinha residência para os alunos lá dentro do campus? Tinha. Tem bastante. Tinha muitos prédios também lá dentro. É. Dentro do próprio campus tinha, eu acho que são 5, 6 prédios só de residência. Uhum. Mas eu acho que. Eu não lembro, assim. Eu lembro que eu vi por alto e eu achei que o valor ia ser mais caro do que você alugar um quarto por fora, por exemplo. Uhum. Mas você tem essa opção, né? E eu sei que tem a opção de você comprar a refeição, aí você aluga só o quarto, ou você aluga o quarto mais a refeição, aí você pode jantar no refeitório que tem lá, que já é incluso, tem umas coisas assim. Mas tem Uhum. essa opção sim. E tinha muita concorrência para conseguir vaga nesses prédios da universidade, não? Olha, eu não sei, mas eu acho que não. Eu não cheguei a tentar, mas eu acho que não, porque são muitos prédios. Acho difícil eles conseguirem lotar aqueles prédios todos. Massa, massa. Já que você estava falando sobre saúde agora há pouco, você falou que acabou tendo que usar o sistema de saúde de lá, né? E quando você foi, eu acho que a instituição ela exige que você tenha um seguro de saúde, né? Para poder cobrir suas despesas. Durante esse período, quando você precisou utilizar o sistema de saúde, foi da própria instituição ou você tem que ir em alguma walk-in clinic, algum hospital, assim? Eu fui dentro da universidade mesmo. Eu nunca tentei ir fora, mas eu fiz o URIP, né, que é o para estudantes, né? Como Ah, se não é fosse o, é o? em vez de Ah, ser, é como se fosse o URIP, mas para a aham. universidade, para os estudantes universitários, né, internacionais. Uhum. Ah, Então, aí é um plano de saúde, né, como se fosse um plano de saúde privado, mas que te dá possibilidade de usar o sistema como se fosse um plano de saúde público, eu acho. Mas eu nunca tentei usar uma walk-in clinic, porque eu não morava muito longe da Carleton, então para mim era mais fácil ir lá do que ter que procurar algum local e tal.
E lá era só eu ligar, agendar, e era bem tranquilo. Mas aí eu só usei lá dentro mesmo. Bacana, bacana. E aproveitando esse gancho, só para dizer para as pessoas que nós temos nossa parceria com a Energia Seguros, a nossa amiga Andréa Brito. Então, se você estiver vindo para o Canadá para estudar, a trabalho, ou imigrando, ou se você estiver vindo a passeio, não deixe de fazer uma cotação com a Andréa. Você pode entrar no canadagora.com/seguro viagem, faça uma cotação. O preço vai ser extremamente camarada, como a gente fica falando por aí, é menos de $1 por dia, dependendo do que você precisar, dependendo da sua cobertura, e um atendimento de primeira, não é porque é a nossa amiga, não, mas ela tem gente aqui do lado, né, dona André, que já precisou usar e viu que a André realmente se vira para te atender bem. Vou te perguntar sobre a instituição, assim, tipo, parte de imobiliário, equipamento, infraestrutura, materiais, software e tal. Como você classificaria a Carleton? Você acha que ela tem uma boa estrutura? Ela é bem equipada? Deixa a desejar? Tipo, que nem a UFPR, o banheiro do departamento de informática da UFPR, que faltava para gente. Nossa! Não quero lembrar dessa vida. Então. Bom, a estrutura lá é boa, é muito boa. Não é a melhor dos mundos, porque, assim, eu tive a oportunidade de estudar durante a minha graduação, né, fazer intercâmbio, eu fiz em Portugal, na Universidade do Porto. Então, comparando com a estrutura de lá, é um pouco inferior, mas pouca coisa. Uhum. Não é muito gritante, não. Mas, assim, o que me chamou a atenção quando eu cheguei foi questão de locais para impressão, por exemplo, porque geralmente você tem aquelas impressoras espalhadas, né, pela universidade, que você pode imprimir, e eu sentia falta de ter um pouquinho mais, assim, eu achava que tinha pouco para o tamanho da universidade. Mas, tirando isso, os equipamentos eu acho que eram bons, os computadores, pelo menos o software que eu tive acesso era bom, era atual. Pelo que eu vi nos laboratórios do pessoal da graduação, parecia que os equipamentos também eram bons, não eram velhos, eram aparentemente novos. A própria matéria que eu ensinei lá, o Total Station, era bem novinho também. A estrutura era muito boa, assim. Eu acho que ela não deixa muito a desejar, não. O único, porém, era aquilo. Acho que poderia ter mais softwares voltados para o mercado de trabalho, assim, principalmente nessa área de transporte. E deixando de lado a parte mais acadêmica do que você precisa, em termos de infraestrutura, você falou que eles têm um programa muito bom de acolhimento ao estudante ali, que tem prevenção ao suicídio, prevenção à depressão, etc. E tal. E de resto, assim, a parte de restaurantes, como é que é? Academias, centro de entretenimento, como é que funciona assim dentro da instituição? Tem opções para isso? Sim, tem academia lá dentro, inclusa já na sua tuition. Tem restaurante que tem cafeteria, né? Tim Hortons, tem Starbucks, algumas outras cafeterias, alguns restaurantes menores. Tem uma praça de alimentação também, uma área de praça de alimentação no prédio principal, que ali tem um pouco mais de alguns restaurantes assim, pizzaria, Subway, essas coisas assim. Tinha micro-ondas? Tinha micro-ondas? Tinha micro-ondas no centro, no prédio principal também. Na parte do térreo, tinha alguns micro-ondas empilhados lá para o pessoal esquentar comida. Essa parte dos micro-ondas. Isso é importante, cara. Cara, eu não sei como. Olha, o cara que monta o quadro elétrico dessas universidades, principalmente na parte da cozinha, esse cara é um gênio, porque a hora do almoço, quando a galera começa a ligar. Puta que pariu. Mas tem um negócio bacana lá, que é para quem faz pós-graduação, né? O pessoal do mestrado e doutorado, tem um centro lá no 6º andar desse prédio principal, que é só para os grad students, né?
Uhum. E aí lá você tem uma areazinha só com um micro-ondas pra gente, tá um loungezinho e tal. Então era um local Lá é bacana. área VIP. Área Você tem uma área VIP. Então, Já vi tudo. O pessoal que faz mestrado, doutorado, tem essa área VIP aí para comer. Quando eu tinha que levar comida lá, eu ia lá. Né, de ficar se misturando bom. com a ralé. Esse Ah, pessoal. Mas o pessoal a outra área também era boazinha, assim, era uma área boa. É igual viajar na classe econômica, né? Dá para viajar, você sobrevive. Tá. Tinha Você lá, chega tinha vivo, né? bastante micro-ondas. Até chegar o dia que a comissária vai pegar um balde e vai jogar assim, comam seus porcos, assim, mentem. Vai jogar assim. Thaís, você chegou a usar algum tipo de monitoria de serviço da universidade, assim, para ajudar você a entender as matérias ou fazer algum trabalho? Como é que é? Então, para as matérias que eu fiz no mestrado, não, eu procurei para uma matéria e não tinha monitor. Mas os professores eram muito disponíveis, muito, assim. Você tinha alguma dúvida, você podia tirar no final da aula, ou então tentar marcar um horário no escritório deles. Sempre que eu tive dúvida, assim, eu nunca tive problema, assim, para agendar um horário com o professor. Isso eu achei muito bacana, assim, porque a gente tem a nossa experiência do Brasil, né? Não sei vocês, mas a gente sabe que nem sempre os professores são muito disponíveis lá, né? E isso me surpreendeu muito, assim. A disponibilidade deles é muito grande. Pelo menos os professores que me deram aula. Mas pelo que eu escuto falar, a maioria é assim. Você dificilmente fica com dúvida se você tem interesse de tirar a dúvida, você consegue. Mas eu acho que monitoria é mais para o pessoal da graduação mesmo. Diz uma coisa, qual era o nível dos serviços e dos funcionários da universidade? Assim, nessa hora eu não estou falando do corpo acadêmico, mas serviço de apoio, staff, assim. Quando você precisou deles, eles eram eficientes ou te mandavam voltar daqui a uma hora, daqui a uma semana, não tinha Ou te assunto de mandava nada? para outro departamento, Tinha outro né? Não, é departamento. lá, é para lá, é para lá, e você nunca chega, acha a resposta. Aquela história, estamos transferindo a sua ligação. Fique, por favor. Não, eu assim, nunca tive esse problema lá, não. Graças a Deus. Teve, assim, a parte administrativa da faculdade de engenharia sempre me atendeu. Parte da pessoal da biblioteca também, se quisesse alugar alguma coisa ou reservar alguma coisa, era muito fácil também, inclusive online, para reservar salas na biblioteca para grupo, para estudo em grupo e tal. Todos os outros departamentos, o departamento de estudante internacional tem um departamento só para estudante internacional, também sempre me tiraram dúvidas, eu tirei dúvida com eles sobre visto, sobre a declaração do imposto de renda. Eles têm, inclusive, uma accounting clinic, toda início de abril, eu acho, ou final de na março, época do tax return, né? que te ajuda, assim, teve uma moça que salvou minha vida, assim, no meu primeiro ano para fazer, assim, de graça, sabe? Bacana. Muito bom, assim. Eu não tenho que reclamar dos serviços lá, não. O pessoal sempre a parte aquela parte também mais burocrática, né, para você pedir transcripts, pedir alguma coisa, aquela parte mais que eles chamam de registrar, eu acho que é onde vê essa parte de diploma, histórico, essas coisas assim, também muito, muito eficiente. Pô, então não deu para ficar com saudade de pegar a CNI de papel e ficar sentado ali esperando. Nossa, não, ainda bem que eu não tive que passar por isso aqui. Mas acho que o Canadá, em geral, assim, é muito difícil. Eu sempre me surpreendi positivamente aqui, sempre, e é sempre uma surpresa, né? A gente que vem do Brasil, acho que eu não tenho muito o que reclamar de prestação de serviços em geral aqui, não. Acho que eu pelo menos sempre fui muito bem atendido, assim, para qualquer serviço que eu precisei, na universidade ou fora. Bacana.
Bacana. Agora eu te perguntar, de modo geral, você acha que teu curso não foi acadêmico, você já falou isso daí, né? E ele foi bem mais voltado para o mercado de trabalho. Acha que no fim das contas, no frigir dos ovos, assim, ele realmente te preparou, ele entregou aquilo que prometeu? Você se sentiu mais preparado para o mercado de trabalho dentro dessa área depois dele? Eu acho que sim, mas nem tanto, digamos assim. Assim, não foi de todo mal, mas também não foi assim 100%, porque eu tinha uma ideia de que eu teria mais ofertas de cursos, né, de matérias, que eles mostram no site deles a lista toda, mas não são todos os períodos que as matérias são oferecidas, depende se o professor está disponível. E aí, às vezes, aquele mesmo professor dá mais de uma matéria, então, um período ele vai dar uma matéria, no outro período ele vai dar outra. Então, assim, no fim das contas, eu tive que fazer outras matérias não diretamente relacionadas com a área de transporte por causa dos créditos, porque não tinha, assim, eu não tinha, tipo, 10 matérias só da área de transporte para fazer. Uhum. Elas agregaram de alguma forma, né, mas não foram diretamente sobre o assunto. E as que eu fiz relacionada ao transporte, elas me deram uma base muito boa de conhecimento, mas eu acho que ficou um pouquinho a desejar nessa parte de como aplicar na prática. Não só a parte do software, né, como eu já falei, mas a parte de realmente como a indústria usa aquele conhecimento, como ele é aplicado, né? Digamos assim. Então, eu acho que para essas matérias de transporte especificamente, eu acho que ficou aí 70%, 80% de satisfação. E, no geral, eu acho... 70% é bom. 70% porque, assim, os conceitos foram muito bem dados, assim, a parte do conhecimento teórico, assim, pelo feedback que eu tive em algumas entrevistas que eu fiz, foi muito bom, assim. O pessoal ficou surpreso com o tanto que eu sabia dos conceitos que eram usados e tudo. Mas eu me imaginei tendo que trabalhar, começando a trabalhar nessa área, eu acho que eu não sabia, eu ficaria um pouco perdida no início, assim, em como usar, como aplicar esses conceitos, digamos assim. Então, não sei se alguma universidade conseguiria cobrir isso tudo, né? Mas talvez se eu tivesse um pouco mais de matérias relacionadas a essa área, talvez ajudasse um pouco mais. Você já foi massacrada durante o curso, você queria ter mais matérias? Não, mais matérias relacionadas ao transporte, porque aí, em vez de eu fazer as matérias que não tinham muito a ver, eu faria essas de transporte, né? Entendi. Sabe que essa sempre foi a minha dúvida em relação ao mestrado, como é que você consegue tirar melhor proveito dele? Porque, em geral, você tem essa carga de matéria que você pode escolher, mas você está atirando no escuro, a menos que você conheça os professores, né? Então... Exato. Você não tem como saber, né? Isso para mim foi uma surpresa de as matérias não serem oferecidas, porque você no site da Carleton, pelo menos na época, a gente não vê essa informação, né? De com que frequência as matérias são dadas. Então, eu, pelo menos na época, não notei isso. Eu acho que isso é meio geral nas instituições. Você tem a lista das matérias que são incluídas nos programas, mas ele não te diz, essa matéria só é dada... Acho que nem eles sabem, acho que a cada período, de acordo com a disponibilidade dos professores, que eles vão oferecer a matéria ou não, né? Então já fica de alerta. Fica aí, né? Mr. John Carleton, vamos deixar as coisas mais transparentes. Né? Mas isso acho que é em toda instituição, né? Então, eu acho que sim, porque no college, mesmo o college, que tem uma estrutura, assim, vamos dizer, de curso mais definida, tem curso que chega lá que você, só na hora que você vai fazer a matrícula, que você está sabendo que aquela matéria não vai ser oferecida nesse term. Exato. Entendeu? Assim, esse só oferece no primeiro, esse só oferece no fall e no winter, não tem no summer.
entendeu? Porque o college tem curso, tem matéria no summer, né? Tem aula no summer às vezes, né? Então, Isso é um ponto importante lá na Carleton também. Tem muita gente que corre, tenta fazer em um ano, ou um ano e, tipo, 4 períodos seguidos e tal, né? Porque você pode fazer no verão, sim, cursos. tá. Você consegue acelerar o teu curso porque tem matérias oferecidas durante o summer. Exato. E você Isso é bom. também, você não é preso, né? Você acho que tem um limite de 5 matérias por período que você pode puxar. Mas eu nunca vi nenhum louco que conseguiu fazer 5 Acho que matérias. não, é. Mas assim, se você quiser fazer 4 e 2 no verão, eu conheci gente que conseguiu fazer. Daí em E dois aí um ano você semestres. faz. É. Porque você faz no. Exato. Eu Faz no conheço, eu verão. conheço pessoas que se inscreveram em 5 matérias. Não necessariamente Às conseguiram vezes, fazer. Jamais fizeram. exato. Até começa, mas aí não termina, né? Dá Não o dá. drop antes Nossa. de. Então, deixa eu te perguntar, porque você já está trabalhando dentro da engenharia, né? Mas Sim. durante seu curso você não trabalhou na área especificamente, você estava trabalhando na loja de Não. calçados. Isso. Você achou que você conseguiu o trabalho na área logo que você terminou o seu curso? Porque isso é uma coisa que todo mundo fala assim: fazer o mestrado vai diminuir a sua empregabilidade, vai ser mais difícil de você achar emprego, porque mestrado, aquela visão que a gente tem muito na América Latina, no Brasil pelo menos, cultura de que o mestrado te prepara para a vida acadêmica. Você teve dificuldade de achar emprego na área de engenharia depois que você terminou o seu mestrado? Ou você achou que o nível de dificuldade foi igual assim, se você tivesse feito um college, por exemplo? Eu acho que o nível de dificuldade foi o mesmo. Eu, durante a faculdade, eu tinha esse receio também, né? E eu perguntava, os meus professores sempre falaram, inclusive os professores que eram profissionais, digamos assim, Da que estavam no indústria. mercado, na indústria. Uhum. Eles falavam que era um diferencial, na verdade, não era algo que iria me prejudicar, que só iria me dar vantagens em relação a outros candidatos que não tinham o mestrado. Então, isso me deixou um pouco despreocupada. E quando eu comecei a me candidatar, eu não vi nenhum, assim, eu não senti nenhum problema pelo fato de eu ter mestrado, não. Eu achei que foi bem difícil, mas não pelo fato do mestrado. Eu acho que dependendo da área, dependendo da região que você está tentando, acho que seria igual. Se eu tivesse feito o college, ou talvez até pior, não sei. É. Você está em Ottawa, você estava em Ottawa e agora você está em Windsor. Isso. Então, em Ottawa, você procurou um tempo e você não conseguiu nada lá. E eu, assim, pelo tempo que eu tentei, não foram meses corridos, porque eu dei uma pausa para estudar para o IELTS, para tentar o PR. Então, eu parei aí uns 3 meses para estudar. Mas quando eu me formei, eu fiquei tentando por uns 2 meses, e aí depois, quando eu acabei, depois da prova, eu ainda fiquei mais um mês e pouquinho. Então, no total, digamos que foram uns 3 meses e pouco Mas isso é procurando. bem razoável, né? 4 meses. Uhum. E é aquilo, assim, você tem que fazer um networking absurdo. Uhum. E mesmo com o networking não estava rolando lá em Ottawa, eu conhecia, eu acho que, sei lá, 50% dos profissionais da indústria lá em Ottawa eu conheci. Ô, louco! Porque a área de planejamento de transporte é uma área fechada, né? Uma área de atuação fechada. E não tem tantos profissionais assim. Então, eu me inscrevi no Instituto de Engenheiros de Transporte, eu fui nos eventos, então, assim, eu via que eram as mesmas pessoas, geralmente. E aí eu fiquei próxima de algumas, fiz aquela entrevista, né, O information. informativa, Uhum. isso. E mesmo assim, não estava rolando, assim, muito difícil aparecer vaga, e quando aparecia, era sempre assim, alguém que, ou era algum estudante que já tinha feito um estágio, que aí eles conheciam e aí davam preferência,
ou então era indicação de alguma outra pessoa e tal, ou alguém que estava numa outra empresa e que acabou indo, né, para a vaga e tal. E aí eu achei bem fechado para essa área específica lá, pelo menos agora, né? Talvez mais para frente, com mais projetos, melhore. Mas nessa época agora estava complicado. Agora nós temos uma linha nova de LRT e os caras Pois estão é. trabalhando, que o trem quase funciona. Quase funciona. Ah, é? Tá assim. Mas Eu você foi estou, passear Eu lá, saí Massara, antes. outro dia. eu estou tentando ser positivo em relação a esse tema. Estou tentando. Quanto que eu aprendi sobre esse LRT durante a faculdade? Nossa, era a minha Hum, esperança. Mas hum, eu ouvi dizer, tell me more. né? Eu ouvi dizer que justamente essa recessão, digamos assim, de vagas agora foi justamente porque os recursos da cidade foram consumidos muito por esse projeto que atrasou aí uns bons 2 anos, eu acho, que atrasou, se eu não me engano. Um ano ou 2. Eu continuo tentando ser positivo e não ficar falando tudo que eu quero falar sobre esse É, projeto. mas assim, tem o projeto de expansão que eu aprendi é imenso, assim, ainda tem muita coisa para expandir dessa linha aí. Tem. Thaís, isso é uma coisa importante, que você está trabalhando na área agora, lá em Windsor, né? Graças Mas ao você já Podeixar, digamos assim. Acho que a Andrea, não sei se soube, assistiu. foi graças ao Podeixar que você mandou? Eu Graças sabia ao que foi ao networking ali, nosso, mas também. Mas foi depois do que eu vi o Podeixar com o Daniel, que mora aqui. com o E Galiano. aí, o Galeano, isso. E aí Meu, eu entrei em contato com ele, me interessei pelo projeto. Na verdade, me interessei pela cidade por causa do podcast. E aí eu entrei em contato com ele para saber do projeto. Que riqueza! E aí, foi um trabalho, isso. tá vendo? Eu quero é porque você já é EIT, né? EIT. Isso, EIT. Engineering Training, é que eu falo em português a sigla, EIT. Então, você fez o teu mestrado, que isso é uma tecla que a gente fica batendo, né? Pessoal, vem fazer aqui, pessoal de engenharia, faça um mestrado, porque isso vai facilitar o seu acesso ao PENG, né? Para quem quer ter o PENG no futuro, ajuda muito, né? Do eu não it. conheço ninguém que não tenha tido que fazer a prova técnica, né? Que tenha feito mestrado, né? O pessoal que fez mestrado não precisou fazer a prova técnica. A gente teve um caso recente da Gabi, lá no nosso grupo, que ela fez o mestrado no Brasil e ela aplicou para a associação logo depois, tipo, menos de um ano depois, e daí ela também foi aceita sem fazer as provas. Então, mesmo tendo feito o mestrado no Brasil, como a graduação, o mestrado dela era recente, ela foi isenta das provas. Mas isso, assim, é sempre caso a caso, e é de acordo com cada província. Então, não quer dizer que isso é regra, né, minha gente? Tem que olhar depende cada da um. engenharia, né? Isso, Se depende mecânica, da se é área. civil, Exato. Varia muito. Varia. Thaís, deixa eu te perguntar um negócio. Eu juro que eu não vou ficar atazanando mais. O que você mais gostou na Carleton? E o que você menos gostou na Carleton? Eu acho que o que eu mais gostei foi justamente essa estrutura e essa disponibilidade dos professores, que me surpreendeu positivamente desde o início. Acho que foi assim o que mais impressiona lá, do meu ponto de vista. E uma coisa que eu achei interessante também é o fato delas ter um programa Joint Program, que eles chamam, né? Unido com a Universidade de Ottawa. Acho que eu não mencionei isso antes, mas o mestrado em engenharia lá, você pode fazer matérias tanto na Universidade de Ottawa quanto na Universidade lá na Carleton. Isso é um plus, hein? Pô, que massa! É um plus. Então, eu só acho que... Eu não sei se tem um limite, mas eu acho que não. Então, você pode... É que é aquilo, assim, geralmente uma universidade é mais focada em uma área, pelo menos na engenharia civil.
Então, como eu falei, a área de transporte é toda na Carleton, você não vai ver na Universidade de Ottawa matéria de transporte. E tem coisas que são dadas especificamente na Universidade de Ottawa que você não vai achar na Carleton. Então, se você quiser mesclar, né, igual eu fiz algumas matérias voltadas para Project Management, aí eu fiz na Universidade de Ottawa. Interessante. Legal. É bacana. Isso eu também gostei muito. E o que você não gostou? Você não falou? Eu acho que foi essa questão que me decepcionou um pouco do seu preparo para o mercado profissional, mercado de trabalho. Como é que diz? A falta do software, de alguns softwares importantes, né? Da sua prática ali, o uso prático mesmo do software. Eu acho que eles poderiam investir nisso, né? A faculdade, grana para isso eles têm, né? Agora tem que investir e incluir no programa. Eu tenho uma última pergunta, então. Você acha que, no final, foi uma boa escolha? Você recomenda Carleton para quem quer vir estudar no Canadá, para quem quer fazer um mestrado, ou mesmo até graduação, sei lá, né? Ou doutorado? Sim, pela minha experiência, é uma faculdade muito boa. Eu não tenho experiência com nenhuma outra aqui no Canadá para comparar, mas eu achei a estrutura muito boa. Os professores eram preparados, sim, pelo menos para a área que eu estudei. Isso varia, né, para cada curso, para cada programa, mas para o programa de engenharia civil eu recomendo, sim. E eles têm muitas coisas boas a oferecer, muito mais do que o lado negativo, né? Que eu falei, mas é muito mais pontos positivos do que negativos, eu acredito. Sem contar que Ottawa é uma cidade linda. Viu, Andréia? A cidade é bonita. Falta que eu sinto de Ottawa. Você sente falta? Muita saudade, nossa. Não só dos amigos, né? Mas a infraestrutura da cidade, a beleza. É diferente. Interessante. Mas eu achei muito legal saber que o Podeixar aí provocou mudanças na vida das pessoas. Você menos espera, né? A coisa vem assim, você tá ali ouvindo um podcast e aí você, opa, será que eu tento? Pô, primeiro é o Thiago no último programa falando que o Podeixar salvou a vida dele. Agora você fala isso daí. Foi. Estão servindo para alguma coisa. Tá vendo? Vamos. Quem sabe a pessoa não tá ouvindo agora e se decide ir para Carleton por causa disso? Eu preciso passar isso pro meu filho. Eu acho que sim. Faculdade. Não, eu acho que sim, Caís, até porque assim, o Carleton eu acho que não é uma das tão famosas, né? Então, é muito importante quando a gente fala das não tão famosas, porque abre mais portas de possibilidades para as pessoas, né? Sim. Ainda mais que ela não tem o nome da cidade, né? Eu acho que as universidades mais famosas são as que têm o nome da cidade, né? A Universidade de Ottawa, Toronto, então, UBC. Eu conheci muita gente, os indianos que estudaram comigo na Carleton, eles se matricularam na Universidade de Ottawa, mas a maioria das matérias que eles fizeram foram na Carleton, então deve ter sido por causa, né, dessa falta de conhecimento, talvez. Sorte que tinha esse programa conjunto. Eu acho que eles precisam investir um pouco mais em social media. Se eles começarem a explorar o Brasil, principalmente com essa sigla, essa faculdade vai bombar. Bombar, com certeza. Não pode falar a sigla aí no ar, né? Venha pra cá, não é que venha pra... Venha pra seu... Que trocadilho que trocadalho do carilho que foi esse, né? Pessoas, chegamos no final do seu programa. Andréia, chegamos no final de mais um programa, magicamente. E agora eu pego ela de calças curtas, que ela não sabe uma frase no final do programa. Bicho, deixa eu tenho que abrir o meu assistant aqui, porque hoje... Quem sabe? Ô, louco, meu! Quem sabe fazer ao vivo? Ô, louco, meu!
Tá pegando fogo! Ô, louco, meu! Ai, meu Deus, cadê aqui? Perdi a minha frase. O papo tava tão bom que... Viu? Ai, Isso. pessoal, eu esqueci. Cadê meu assistant do Google? Eu tinha uma frase para hoje. É sempre assim. Você tá dispensada. Eu já sei. Eu já sei, eu lembrei. What comes first? Não. What comes first? Não. How do you call a can opener that doesn't work? Essa tem que ser em inglês, porque é piadinha americana. Can opener that doesn't work. Yeah. Can opener that doesn't work. Or that is broken. Não sei. A can't opener. Puta lá, que parada. Que cacete. Nossa, os A 10 piadinha do jokes. Google, gente. Ele me manda uma piada todo dia. Tell me the joke of the day. Meu Deus do céu, o que Eu vou começar estamos, a tentar isso agora. o que estamos Todo fazendo com nossas dia eu recebo AIs, uma cara? Você tá vendo? Can't Que que opener. Quento. Ai, senhores. Pessoas, vocês estão escutando a gente até agora. A gente quer agradecer muito, como sempre, sua audiência, sua preferência e sua aderência também aqui. A gente quer, como sempre, a gente pede que vocês divulguem o Podeixar. Mostrem para seus amigos, seus inimigos, a pessoa que senta na sua frente do ônibus, o cara que está sentado no avião, que não consegue dormir, o padeiro da esquina, ou qualquer um que vocês queiram, aumentem, porque é a única maneira que a gente consegue continuar existindo aqui, é se a gente continuar atingindo mais pessoas. Também a gente agradece muitíssimo se for lá na iTunes Store, dê um rating positivo, colocar 5 estrelinhas e deixar um comentário positivo. Isso aquece o coração de quem mantém esse negócio. É muito bacana. Exato. Divulgue aquele programa que pode mudar a vida das pessoas. Né? Aí a Thaís. Literalmente. Né? E você pode participar também ativamente com a gente. Você pode entrar a gente está nessas redes sociais da vida, está no YouTube, está no Twitter, está no Facebook, está no Instagram, tudo com o nome de Canadá agora. E agora a gente está no Telegram também. Você pode se juntar a nós. Você faz parte desse grupo exclusivo de pessoas maravilhosas que está ali com a gente, sempre discutindo temas associados ao Canadá, ou às vezes nem tanto, mas a gente está ali tentando ter discussões positivas, sem mensagens de bom dia, por favor, muito obrigado, certo? Então você pode se juntar ao nosso Telegram no endereço telegram.vempra.ca, é o telegram.vempracá, a gente está ali. Se está ali o Telegram, se você não usou, está ali. Ele é muito bom, eu recomendo fortemente. E você pode mandar e-mail para a gente por contato@canadagora.com. A gente está sempre ali, respondendo mensagens avidamente para vocês. Thaís, muito obrigado pelo teu tempo, tua dedicação e todas essas informações que trouxe para a gente. Foi muito bacana mesmo, para mim foi, como sempre, todo mundo que vem para cá eu adoro conversar, porque eu aprendo a dedéu, eu adorei saber um pouco mais desse lugar, dessa instituição que está na cidade que eu moro, inclusive. Sim, eu que agradeço pelo convite, muito obrigada. Obrigada. Obrigado e muito sucesso para ti. Obrigada. Se aparecer em hora, chega aí para a gente tomar um café. Né? Com certeza. Irei visitar em breve. Venha. Deu nada, dona André? Chega por hoje. Pessoas, uma excelente semana para todo mundo e semana que vem a gente está aqui de volta com mais um Podeixar.